Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos falar aqui um pouquinho rapidamente. Tá, eu vou deixar esse vídeo discorrendo aí por parte, né, da manhã, e aí amanhã à tarde, ali mais ou menos, a gente volta com outras informações aí do Botafogo, situação de Diego Hernandes, Luiz Henrique, já foi embora, mas pode continuar no futebol brasileiro de acordo com o dirigente do Olympique de Marseille. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E a gente traz aqui pré-Libertadores e traz também assuntos sobre SAF, tá legal? É importante este quitar, né, falar sobre a situação da quitação de dívidas, né, como é que tá a organização do Botafogo. A gente sabe que a gente se preocupa evidentemente muito, né, com o processo de contratações, de reforços, de competitividade do Botafogo, os títulos, aquilo que o Botafogo vai disputar no ano que vem. Tudo isso é obviamente muito importante, é isso que move a gente, mas isso é uma consequência da boa gestão que o Botafogo fizer nesse aspecto, nesse âmbito financeiro, nesse âmbito do pagamento de dívidas, dos compromissos que a SAF se comprometeu a arcar quando adquiriu o futebol do Botafogo, tá legal? Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, eu quero falar aqui sobre a nota oficial do Botafogo, dizendo que começa um processo de recuperação extrajudicial para quitar as dívidas cíveis, tá legal? O Botafogo ele já conseguiu, né, no fim há mais ou menos uns 2 meses, o Botafogo conseguiu emitir uma nota que foi importantíssima, referente ao ajuste, né, com credores e o alinhamento do RCE, do pagamento, né, da fila de credores para o pagamento de dívidas trabalhistas, né, que estão ali, né, no top de dívidas do Botafogo, nessa dívida que tem hoje ali na casa dos 700 milhões de reais, tá legal? O Botafogo conseguiu, depois de muito trabalho, teve que fazer acordo, aí descosturou, teve problema na justiça, o Botafogo teve problema com fluxo de caixa lá atrás há um ano, aí teve que voltar para a justiça, voltar a ter reunião com o Tribunal do Trabalho. Cara, tipo assim, mano, foi uma loucura, né? Eu que, fiquei me aprofundando, né? Tentando entender e tentando buscar informações sobre tudo isso que vinha acontecendo ao longo dos últimos anos. Cara, assim, foi realmente muito árduo, assim, quem conhece o pessoal que trabalha, né, no clube, né, de advogado, né, buscando as melhores normas no jurídico do Botafogo para, cara, tentar resolver essas situações, sabe como é que os caras trabalharam e conseguiram ajeitar isso, e agora alinhando a parte civil, cara, é muito importante, sabe? O Botafogo ele conseguiu reduzir em quase 100 milhões de reais a dívida com a Odebrecht, né? Inclusive eu citei, né, eu DRT lá no Twitter num texto muito interessante do Thiago Pinheiro, em que ele fala a respeito dos amadores, do Carlos Eduardo Pereira, né, de como eles sabiam que ia dar merda a situação da Odebrecht, como eles sabiam que, cara, não tinha como ganhar aquele processo, e mesmo assim eles foram lá e pegaram um adiamento, tipo assim, absurdo de cotas de televisão para fazer a gestão deles e depois empurrar a pica pro outro, né, que viesse. Então, assim, cara, muito feliz que o Botafogo tá dando esses passos. Obviamente que eu tô insatisfeito com vários aspectos, principalmente com o que aconteceu na reta final desse Campeonato Brasileiro. Alguns pontos aí de hierarquia no departamento de futebol, mas uma coisa é fato. Enquanto a gente está vendo ainda outras SAFs, eu não vou ficar citando o nome, né, de qual é a SAF, o que é, porque eu acho que é uma bobeira, né? Você ficar comparando, a minha bola de futebol é melhor que a sua, tal. Então não é isso, sabe? É entender, você olhar para o outro lado e ver que ainda não está muito bem definido como é que vai ser o pagamento de dívidas, já teve transferban, né? Como é que está a situação sabe, o aperto que está pela correria, que foi o Botafogo tá estudando a SAF desde 2019, sabe? Há quanto tempo a gente não fala de SA, de SAF, de processo de estudo, né, estudo das contas do Botafogo, como é que é a melhor maneira para adequar. O Botafogo foi lá, foi vanguardista nessa situação para levar para o Congresso a possibilidade da SAF. Então, assim, o Botafogo está fazendo bem feito, sabe? Nesse aspecto de pagar as dívidas, arcar com seus compromissos, o Botafogo já pagou um monte de credor, um monte de trabalhador, um monte de ex-funcionário, ex-treinador, preparador físico, jogador. Cara, tem uma galera aí, mano, que se não fosse não fosse a SAF, o pessoal fala muito em calote, SAF é calote, né? Pode até ser que alguma SAF seja calote, tá? Mas assim, eu particularmente tenho observado, né, cobrindo o Botafogo, e assim, eu cheguei a falar com alguns credores do Botafogo, falo, cara,
eu não tinha a menor expectativa mais de ver esse dinheiro, né? E não fosse a SAF, talvez eu estava planejando para ver esse dinheiro talvez daqui 10, 20 anos. Enfim, então isso é muito importante de ser dito, galera. Agora o negócio é o seguinte, agora que a gente já falou sobre essa questão da SAF, do Botafogo e tudo mais, vou até colocar o link aqui na descrição de todo o processo das notas oficiais que o Botafogo postou, né? Tudo que o Botafogo atualiza a respeito desses assuntos que são tão importantes. Eu quero falar aqui um pouquinho também com vocês a respeito de pré-Libertadores. Lembrando que o Botafogo ainda não sabe qual é o seu adversário, são duas possibilidades, tá? São duas chances. A gente vai esperar o confronto da primeira fase, que acontece no início de fevereiro, entre Aurora da Bolívia e Melgar do Peru. O Melgar do Peru é favorito para esse confronto, é o atual vice-campeão peruano, contra um Aurora que também teve até um bom campeonato boliviano, mas é a primeira participação na Copa Libertadores. Então, assim, cara, a gente tá falando de uma equipe que, né, o Melgar recentemente eliminou o Internacional nas quartas de final de uma Copa Sul-Americana. É um time que já enfrentou equipes brasileiras na Copa Libertadores, na Sula. Então, assim, é um time mais experiente. Eu preferiria pegar o Aurora, mesmo com essa situação da altitude, do que o Melgar, sinceramente. Mas eu acho que a gente não tem que ficar escolhendo muito adversário. Fato é que, independente de quem seja o adversário, nós já temos as datas dos confrontos da segunda fase. Terceira fase ainda não temos datas, tá? Mas vai acontecer ali em março. Tá? A terceira fase, se o Botafogo passar, vai pegar ou o Red Bull Bragantino ou a equipe do Águilas Douradas da Colômbia. Essa partida da terceira fase, caso o Botafogo passe de nível, né, para a última rodada antes da fase de grupos, vai acontecer em março. A segunda fase, que vai ser ou Botafogo e Aurora da Bolívia, ou Botafogo e Melgar do Peru, nós teremos essa partida acontecendo entre Botafogo e o seu adversário o jogo de ida vai ser no dia 21 de fevereiro, portanto, dia 21 de fevereiro, ou o Botafogo estará em Cochabamba, na Bolívia, ou o Botafogo estará enfrentando o Melgar do Peru. Dia 21 de fevereiro, o jogo de ida é fora do Brasil. E o jogo de volta, dia 28 de fevereiro, a partida acontece no estádio Newton Santos. Tá legal? Os dois jogos às quartas-feiras, tá? A gente vai ter jogos de terça a quinta na pré-Libertadores e o Botafogo vai jogar nos horários da Globo. Tá? Então a gente vai ter, muito possivelmente, na Globo, a transmissão dessas partidas do Botafogo ou contra o Melgar ou contra o Aurora às 9h30 da noite, portanto, dia 21 e 28, dias 21 e 28 de fevereiro, a gente vai ter os jogos de ida e volta da pré-Libertadores, segunda fase. Se o Botafogo vencer, enfrenta ou Red Bull Bragantino ou Águilas Douradas. Um abraço, rapaziada. Tamo junto e fui.